Olá, meus irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, com o tema Sabedoria para a Vida. E hoje nós vamos especificamente falar sobre o capítulo 27, versículo 1 ao versículo 22, onde nos fala acerca dos amigos e da amizade. Vamos então orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas, para que Ele venha a falar poderosamente com cada um de nós. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, a direção, o enchimento do Senhor das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê, Senhor, ensinamentos preciosos, ó Deus, para as nossas vidas diárias, Deus. Que nós possamos ser mais fiéis ao Senhor e também, Deus, podemos ter uma vida cotidiana, ó Deus, que ande segundo os caminhos do Senhor. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Provérbios, capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 22. Você pode acompanhar comigo. Provérbios, capítulo 27, versículo 1 até o versículo 22. A palavra do Senhor nos fala assim: Perdão. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louvem, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Tome-se a roupa àquele que fica por fiador por outrem, e por penhor àquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Com o crisol prova a prata, e o forno o ouro. Assim é o homem provado pelos louvores que recebe. Ainda que pise o insensato com a mão de grau entre grãos pilhados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Então, falando um pouquinho aqui sobre a questão dos amigos e da amizade, a gente começa então fazendo uma pergunta. Você sabe cultivar amizades verdadeiras? Como distinguir um amigo verdadeiro do hipócrita interesseiro? Como você avalia suas amizades? Essas e mais algumas perguntas é o que nós vamos procurar responder nessa lição de hoje. Nós estudaremos uma série de versículos ou de provérbios que falam sobre amigos e amizades. Vamos ver o que ele nos tem a nos dizer. Em primeiro lugar, nos primeiros versículos, nós vemos então que esses provérbios nos falam
em quem nós devemos dar ouvidos, ou a quem devemos dar ouvidos. Uma das preocupações do sábio no texto e não só no texto, mas como em todo o livro de Provérbios, principalmente quando ele fala da questão do filho, né? É que ele então tenha sabedoria, que ele adote uma postura de sabedoria diante da vida. E adotar uma postura de sabedoria diante da vida passa pelo fato de dar ouvido às pessoas certas. Quem são as pessoas certas aos quais o sábio deve dar ouvido? Primeiramente, ele deve dar ouvido aos amigos, ou aos verdadeiros amigos. Versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 e versículo 2 nos diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os seus lábios. O texto começa com uma frase dizendo que não te glories no dia de amanhã. E quando nós paramos para pensar aqui no amanhã, o amanhã quer dizer um futuro muito imediato. Nós não estamos falando daquele jovem que ainda está entrando no colegial e que depois de 3 anos ele vai decidir qual vai ser a profissão pela qual ele vai prestar vestibular. Ou nós não estamos falando de um fato em que alguém começa um namoro hoje e daqui a algum tempo ele começa hoje já pensando em casamento, que esse é o namoro cristão, e ele então, mas daqui a um tempo ele já começa a planejar todas as coisas para isso. O texto está falando aqui do dia de amanhã, de um futuro bem imediato. E pensa bem, se o futuro imediato, se o futuro que é visível a nós, ou seja, aquilo que virá amanhã, após algumas horas, ele é incerto, quanto mais o futuro distante, quanto mais aquilo que é a longo prazo. Se nós estamos com medo de sair amanhã ou não, e de que dia que a vacina do coronavírus vai sair ou não, nós mal imaginamos os efeitos que vai trazer isso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tudo isso que está acontecendo hoje. Então, a gente vê que não só esse provérbios, como outros provérbios mostram, então, da incerteza do futuro. Existem passagens nas escrituras que falam que Deus é aquele que, como Pai, dá à luz ou traz à existência os acontecimentos futuros. Ele tem a última palavra e ele faz tudo acontecer conforme o seu propósito. Nenhum desígnio humano pode frustrar os propósitos do Senhor. E é lógico que o sábio, ele vive um dia de cada vez, porque ele entende que os resultados estão nas mãos de Deus e que tudo que ele tem é aquilo que o Senhor agrada em concernir a ele. Essa é a primeira parte. O segundo provérbio, ele fala aqui do elogio e da aceitação do louvor por alguém que vem de fora. Mas ele também proíbe a questão do alto louvor, né? Que é a segunda parte aqui. Não seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os lábios. O provérbio aqui indica a atitude de um indivíduo em julgar a virtude do outro e então louvá-lo favoravelmente e declarar sua admiração por aquilo que ele está fazendo e por aquilo que ele está produzindo, que é bom. E ele então, o provérbio olha isso de maneira positiva. E de fato, esse que olha para o amigo e vê as coisas boas e mostra para ele aquilo que é positivo, esse é aquele que está andando verdadeiramente como um amigo. O estrangeiro aqui se refere a alguém que é de fora da família, ou seja, alguém que não é dentro do seu lar, não é do seu sangue, ou que não é muito próximo, como se fosse considerado um amigo, mas que ele vai e faz um elogio àquilo que está sendo feito por aquela pessoa. Repare que isso é visto de maneira saudável. Em contrapartida, o texto ele censura o louvor próprio. Ele censura aquele que se exalta. Ele censura aquele que é extremamente bondoso consigo mesmo e acaba só contando os seus fatos. A verdade é que o Senhor ele abomina o arrogante. E nós vemos no dia a dia que a própria sociedade tem aversão àquele que é arrogante e que pensa de si muito mais alto do que é e que acha de si muito melhor do que o outro. E em vez de exaltar a pessoa arrogante que faz o seu auto louvor,
Na verdade, não só o texto, como a própria sociedade sugere que a pessoa ela é rejeitada e ela inclusive é uma pessoa insegura, porque ela tem que o tempo inteiro ficar se mostrando que ela é muito boa quanto aquilo. Quando nós olhamos alguns exemplos na Bíblia, como por exemplo Paulo, Davi, o profeta Samuel, quando eles estavam falando de si mesmos, eles não estavam praticando o autoelogio, mas o que eles estavam fazendo, por exemplo, no caso de Paulo, era resguardando o seu caráter e sustentando a sua autoridade apostólica, como ele faz, por exemplo, na carta de 2 Coríntios, por várias vezes, já que por causa do sofrimento que ele vivia, por causa da vida de luta que ele tinha, alguns achavam que isso não pertencia ao cristão, assim como alguns acham hoje que o cristão não deve passar por sofrimento, não deve passar por luta, então eles achavam que ele não era um apóstolo por causa disso. Ele então estava defendendo o seu apostolado e a sua autoridade como servo de Deus. Isso, a Bíblia em momento algum mostra que isso é um problema. Esse tipo de autodefinição, forçada pela necessidade de defender o seu caráter, de defender a sua fé, ele é apropriado diante de Deus. E até mesmo o próprio Jesus deixou claro por várias vezes quem ele era, o Filho de Deus, quem ele era, Deus que tinha poder para perdoar os pecados, Deus que tinha poder para curar os enfermos, Deus que tinha poder para operar de maneira milagrosa no meio do povo. Agora, por outro lado, aqueles que se enganam com falsos autoelogios, eles não podem ser amigos verdadeiros. Na verdade, nós nem devemos nos aproximar dele. Um amigo verdadeiro, ele é humilde e ele louva os outros, não exalta a si mesmo a qualquer custo. Então esse é o primeiro grupo a qual, quando nós buscamos sabedoria, ele começa falando ao filho aqui, serve para todos nós devemos dar ouvidos aos amigos, aos verdadeiros amigos. Nós também devemos dar ouvidos, e o texto fala aqui, aos pais, né? E é lógico, na sua grande maioria, os pais querem o bem para o seu filho. E aí nós vemos isso no versículo 11 e o versículo 12. Versículo 11 e versículo 12 nos diz assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam diante e sofrem a pena. O versículo aqui então, o sábio se dirige ao filho admoestando a sabedoria, pois a sabedoria do filho alegra o coração do pai. E de fato, e é isso que literalmente o texto fala aqui. Essa alegria se refere ao fato de que não só do filho ser piedoso no seu relacionamento com Deus, mas quanto ao fato de ele saber se portar com sabedoria diante dos seus relacionamentos sociais, assumindo posturas e tomando decisões que promovem o bem, a justiça e a prosperidade não só dele, como da sociedade, daqueles que estão ao redor dele. E isso alegra o pai, ter um filho que é sábio e é bênção para todas as pessoas. Agora, a segunda parte do texto que nós lemos aqui, principalmente do versículo 11, né, que ele fala para que saiba responder àqueles que me afrontam, ele então, ele une o pai e o filho contra os inimigos da família. E essa admoestação, ela reflete um senso forte de solidariedade familiar e o orgulho mútuo entre as gerações. Que é lógico que aquilo é correto entre as famílias, quando o filho se porta e a filha se porta de maneira sábia, quando eles são bênçãos, bons cidadãos, são pessoas generosas e pessoas que promovem o bem para a sociedade. É lógico que qualquer pai, qualquer mãe defende ele com unhas e dentes, sabendo que ele é um servo valoroso do Senhor, principalmente aqueles que participam da aliança da graça do Senhor. Interessante, tem um texto na Bíblia, Provérbios 17, versículo 6. Eu quero convidar você a ler esse texto comigo, mas segure o texto aí na sua página aí, que ele inclusive ele faz uma associação de 3 gerações numa mesma família. Provérbios 17, versículo 6. Olha só: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais.
fazendo então esse elo, essa alegria, essa maneira de portar sábia que traz bênção para os pais, para os avós. E o texto, literalmente, que nós lemos aqui do capítulo 27, ele une intelectual e emocionalmente o pai ao filho, de forma que o pai precisa então conhecer o filho e saber que o filho anda de maneira sábia para que ele possa refutar qualquer um que tente denegrir a importância, o valor e a capacidade do filho. E o pai pode fazer isso com sua consciência limpa quando o filho vive de maneira sábia. E na idade adulta, segundo inclusive o Salmo 127, que é um salmo muito bonito, o filho sábio acaba sendo o esteio do pai, acaba sendo aquele que sustenta o pai. O pai dá exemplo ao filho e como resultado o filho então tem uma vida sábia de maneira prática diante de Deus e da sociedade. Então o filho deve sim dar ouvido aos pais, principalmente os pais cristãos e que andam no caminho do Senhor. Isso nos permite concluir que ser sábio não significa ter a cabeça cheia de teorias, ter a cabeça cheia daquilo que se deve fazer, mas é portar-se de modo prudente diante de várias situações na vida, a vida do cotidiano, a forma com que nós respondemos às pessoas, a forma com que nós reagimos diante de uma e de outra situação, a forma como somos maleáveis em algumas coisas e somos duros em outras, a forma com que nós tratamos aqueles que estão próximos de nós, e isso tudo mostra a sabedoria que vem do alto ou não. Nesse exemplo aqui, a sabedoria significa evitar o mal. Quem vê o mal e segue em frente, como diz o versículo 12, acaba sofrendo as consequências daquele problema. Ele vê que a coisa vai dar errado, ele vê que aquele é um caminho ruim e ele insiste em fazer o que o provérbio nos diz aqui é fato. Ele vai caçando problema até sofrer as consequências. Enquanto isso, o sábio ele se esconde daquele problema e ele acaba se preservando daquela dificuldade. Curiosamente, essa exortação, essa admoestação é muito pouco acolhida pelos jovens da nossa época, já que os jovens da nossa época preferem, talvez de todas as épocas, né, preferem arriscar, preferem enfrentar o perigo, preferem saber até onde eles podem ir. E aqui é extremamente importante que o filho não só ouça os amigos, mas ouçam também os pais. Todos nós queremos buscar sabedoria, devemos ouvir verdadeiros amigos e ouvir aqueles que investem autoridade sobre nós, em especial os pais. Mas esses provérbios aqui, eles ainda têm coisas a nos ensinar. E uma segunda coisa que ele tem a nos ensinar sobre os amigos e as amizades, ele fala sobre relacionamentos perniciosos, relacionamentos ruins, ao qual aquele que busca sabedoria, o que é sábio, deve evitar. Os provérbios que tratam de amizade referem às pessoas às quais não devemos ser amigos. Como assim? Não tem diferença, como diz os jovens, né? Não tem nada a ver com quem eu amo, não tem nada a ver com quem são meus amigos. Tem sim, e esse texto aqui nos fala isso. A ideia é bem simples. Se, como já vimos, devemos nos afastar do mal, é natural que nos afastemos também daqueles que promovem o mal. E ele fala aqui de alguns grupos de pessoas. A primeira delas está no versículo 3 e no versículo 4, que aquelas famílias, aquelas pessoas a quais nós não devemos ser amigos. Ele fala aqui do insensato, do irado e do invejoso. Versículo 3 e 4, vamos ler. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Quem pode resistir à inveja? Vou ler o 3 porque eu li o 4, meus irmãos me perdoem. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que um e outro. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Então percebam que ele fala aqui de 3 grupos de pessoas: insensato, irados e invejosos, que caracterizam aqui pessoas emocionais, com emocionais destruídos, que tanto atrapalham, fazem mal para si mesmo, como fazem mal para todos aqueles que o cercam. Aquele que tem estupim curto demais, aquele que é insensato naquilo que faz, e aquele que é invejoso com os outros, não só faz mal para si,
mas atrapalha todos aqueles que estão ao seu redor. E essas atitudes são características dos intoleráveis e incapazes de manterem amizades sólidas. A ira, perceba aqui que há uma graduação. Repare, por exemplo, a ira é insuportável no versículo 3, mas ele fala que a inveja é pior ainda no versículo 4. Então ele vem trazendo uma certa graduação. E o texto fala aqui que eu e você, nós devemos evitar essas pessoas. Por quê? Porque é necessário que evite elas para que se crie um ambiente em que a boa amizade possa florescer. Já que pessoas dessa natureza, elas acabam deixando um ambiente difícil de ter alguma amizade, não só entre você e ela, ou entre eu e ela, mas com as demais pessoas que estão ali. O versículo 3, por exemplo, ele avalia o peso material que existe um exercício pesado. Ele fala, pesada é a pedra e a areia é uma carga. Ou seja, são coisas que nos levam à exaustão. Mas ele fala que é mais leve e fácil levar a pedra e a areia, que ele está falando aqui, do que carregar o peso imaterial da ira. Porque ele continua falando, né? Mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. E nós vemos então que nós devemos ficar longe dos insensatos. Pois acaba que o objetivo do insensato, como nós vemos em outros provérbios, em outros textos, por exemplo, Provérbios 1:10, dos falsos amigos, que nós já escutamos, não só sermão na igreja, como também estudos da escola dominical, o objetivo do insensato é seduzir outras pessoas para juntamente com eles fazerem aquilo que é errado. As emoções insuportáveis que ele cita aqui, por exemplo, a fúria e a ira do versículo 4, cruel é o furor e impetuosa é a ira, ele então acrescenta outra que é o que? A inveja. Mas quem pode resistir à inveja? Ele fala, dando a entender que a inveja é algo ainda mais intolerável e mais danoso até do que o furor e do que a ira. Acaba que o texto aqui, a gente não só vê no texto aqui, mas em outros lugares, que a ira, ao contrário da inveja, ainda pode ser, por exemplo, resistida. A gente vê nos relatos bíblicos, por exemplo, que Balaão profetizou contra Moabe, mesmo com toda a ira de Balaque. Mas, por exemplo, contra a inveja de Saul, o que Davi fez foi fugir, porque não tinha como resistir àquela inveja. O versículo 13, que nos fala o seguinte, vou pedir para você ler, nós não lemos a segunda vez o versículo 13, nos fala assim: tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga a mulher estranha. O versículo 13 aqui então ele acaba acrescentando a questão da mulher estranha, no versículo 13, ou um outro tipo de insensatez, porque a mulher estranha que aparece, que normalmente apareceu mais nos primeiros capítulos do livro de Provérbios, agora ela aparece de novo e ela sempre mostra em contradição com aquele que é sábio. A voz e a instrução do sábio visam, na verdade, sobrepujar, visam, na verdade, ser mais agradável do que a sedução dessa mulher. Porque o filho sábio deve se manter afastado dela. E dos insensatos, que o texto dá a entender aqui, que se endividaram com ela. De acordo com o provérbio, um fiador insensato se comprometeu em pagar uma dívida de um desconhecido, e esse desconhecido foi aquele que se endividou com a mulher estranha. Ou seja, tanto aquele que é o fiador como aquele que se comprometeu a ajudar o que se endividou, eles estão comprometidos, eles estão amarrados, eles estão presos nessa mulher estranha. E é bem provável que essa mulher estranha ela tenha enredado essa pessoa, esses dois, por suas conversas lisonjeiras. E o provérbio ele instrui o discípulo a ficar longe da mulher estrangeira e, no caso aqui, do fiador, do devedor e de todos esses casos aqui. Mas em segundo lugar, dentro dos relacionamentos perniciosos não está só o invejoso, o iracundo e o insensato. A mulher estrangeira entrou dentro do insensato, mas ele também nos exorta
a manter longe dos relacionamentos perniciosos que são com base no hipócrita e no briguento. Você já viu tanto que a pessoa briguenta, ela causa problema no lugar que ela está? E aquele então que se porta de maneira hipócrita, que realmente não é sincero? Mais ainda, né? Lembrando que o hipócrita no grego vem da mesma palavra que dava origem ao ator. É aquele que age não com sinceridade, mas age criando um papel. Isso nós vimos do versículo 14 ao versículo 16. Nos diz assim o texto: o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria como conter o vento, seria como pegar o óleo com a mão. O versículo 14 começa a nos falar então daquele que bendiz o seu vizinho logo de manhã. E quando nós olhamos esse texto em maiores detalhes, a gente pensa, o que é de mal? O que é de mal alguém levantar de manhã bem cedo e ir lá e dizer bem dizer e mostrar as virtudes do seu vizinho? Inclusive logo de manhã mostra que ele faz isso bem cedinho. A questão aqui é que ele fala do certo exagero quando ele fala em alta voz, mostrando que ele está fazendo isso de maneira destemperada, ou ele está fazendo isso de maneira falsa, ele está fazendo isso de uma maneira que não soa com sinceridade, mas ele faz para, vamos dizer uma palavra, por bajulação. No entanto, que a segunda parte do versículo nos mostra que na verdade ela não se apresenta como uma bênção, mas ela acaba se apresentando como uma maldição. Olha só, por maldição lhe atribui o que faz. Se ele está bem dizendo, era para ser uma bênção, mas na verdade ela mostra como uma maldição. Porque a voz imoderada, ou seja, a voz fora de contexto, alta demais, que numa hora inoportuna, bem cedo, revela na verdade a hipocrisia e não a sinceridade. E mostra que vai retribuir em maldição e não bênção aquilo que ele está fazendo. O vizinho não vai ser enganado, o vizinho vai perceber que de fato isso está sendo uma hipocrisia, que está sendo uma bajulação. E o próprio Deus, é claro, que conhece o coração, ele sabe que isso não é bom, ele sabe que isso não é verdade. E ele vai defender aquele que fala a verdade, não aquele que não fala a verdade. O vizinho, lógico, inocente, ele não tem a temer nada dessa maldição. Mas o que vai ter problema é aquele que de fato falou de maneira hipócrita. A verdadeira amizade, ela é expressa em atos e em sinceridade, não em pronunciamentos que excedem os limites da normalidade. Aquele que bajula demais, que fala bem demais, tem que tomar cuidado. Nós sabemos bem aonde vai o limite e aonde não vai o limite quando a pessoa fala alguma coisa de nós. Nós temos que tomar cuidado quando falar isso das outras pessoas. No verso 15, o provérbio já começa também a falar a questão do briguento. Ele iguala a mulher rixosa, ou seja, a briguenta, a encrenqueira, ao gotejar contínuo num dia de chuva. Os dois, que dá para entender no texto aqui, são irritantes e insuportáveis. Não dá, são intragáveis, não dá para suportar. O homem, ele se abriga debaixo do telhado para se proteger, e então vem a chuva e começa aquelas goteiras continuamente, e mostra que na verdade não tem proteção nenhuma, e aquilo começa a fazer barulho e começa a molhar as coisas, e aquilo deixa ele irritado. E ele fala que de modo similar, e no que nos dá a entender aqui, é que o homem então se casou com a expectativa de encontrar o bem, né? Ou seja, de encontrar uma esposa na qual ele esperava a proteção ali dos rigores do mundo, uma esposa a qual ele pudesse compartilhar com ela e eles então serem bênção uns para os outros, e na verdade ele vê exatamente o contrário. E tanto o telhado que pinga, como essa esposa briguenta, ou como alguns dizem, uma megera, nesse sentido aqui, né? Desculpe a expressão da palavra, eles são intoleráveis. O versículo 16 nos fala que essa mulher, ela é indomável como o vento, ou como o óleo que tenta segurar no meio dos dedos e vai escapulindo pelo meio dos dedos. E a primeira comparação mostra que a tempestade não está apenas do lado de fora,
mas ela também está do lado de dentro da casa e as coisas virou de cabeça para o ar. E a segunda reforça a impossibilidade de domar essa pessoa que é briguenta e que é difícil de relacionamento. Nós precisamos deixar claro aqui que o texto aqui fala das mulheres, né? De uma mulher rixosa, de uma mulher briguenta, mas há também maridos insuportáveis. Maridos que a mulher dá vontade de correr e fugir de casa porque não aguenta de tanto insuportável que é esse esposo. Então a Bíblia nos fala para ter temperança e fugir desse tipo de pessoas. Então nós vimos aqui que em primeiro lugar nos fala que a quem nós devemos dar, ou a quem aquele que busca sabedoria deve dar ouvido. Depois, com relação à amizade, ele fala dos relacionamentos perniciosos. E por último, nós vemos aqui, principalmente versículos 5 a 10 e versículo 17 a 21, que ele fala alguns ensinos gerais sobre a amizade. É isso que nós vamos falar de agora para frente. O texto básico em questão afirma que nós devemos nos afastar, e nós já vimos isso do insensato, do briguento, do hipócrita, do irado, do invejoso. Mas por outro lado, o texto também nos fala que o mau procedimento do amigo deve ser resolvido. Ou seja, devemos afastar de pessoas que não são amigos, mas o verdadeiro amigo, quando ele faz um mau procedimento, nós ou aquele que é amigo dele deve chegar e corrigir e resolver com ele. A verdadeira amizade não abre mão de corrigir o ente querido, em prol de ser bem recebido, ou em prol de não ter a indiferença, ou em prol de não ter algum problema. Mas se ele ama, se ele gosta, se ele de fato quer o bem daquele amigo dele, ele tem mais que por obrigação de chegar com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor e corrigi-lo naquilo que precisa ser corrigido. O versículo 5, nós vamos ler ele aqui agora, do capítulo 27, ele nos fala assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso significa que a crítica ela deve ser feita de forma aberta e direta. E às vezes até mesmo severa, se preciso for. Mas ela também deve ser feita com sensibilidade e com a preocupação de que aquela pessoa ela precisa melhorar. Ela deve ser feita com amor, com cuidado, e não para arrebentar com a vida daquela pessoa. A repreensão aberta, quando ela é feita em amor, ela é poderosa, porque ela muda e evita daquela pessoa ir por caminhos errados. O amor oculto, ele é impotente. Se alguém tem um amigo que diz ser verdadeiro, mas vê ele indo por caminhos errados e não fala o que está acontecendo, por mais que ame, por mais que goste, está mostrando que é totalmente indiferente a ele e que isso se torna totalmente impotente na vida da pessoa. Os pais, por exemplo, repreendem os filhos por quê? Repreendem os filhos por quê? Porque amam, não é isso? Você que é pai, é mãe, você repreende porque ama. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, que são chamados seus filhos. Portanto, o amor e a correção, eles andam juntos. A ordem, repreenderás, do texto aqui, que ele fala aqui de repreender, né? Que ele fala, melhor é a repreensão franca, nos faz lembrar daquele texto que está em Levíticos 19, versículo 17, que fala assim, que fala sobre a repreensão, que ele fala da necessidade de repreender o próximo, e esse versículo vem logo antes do versículo 18, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a repreensão deve ser feita, mas ela deve ser feita em amor. O versículo 6 nos fala assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ele fala primeiramente de feridas feitas e depois ele fala de beijos enganosos. E as feridas simbolizam palavras dolorosas e claras que devem ser ditas por aquele que é um verdadeiro amigo, a fim de quê? De curar, de restaurar e de consolidar um relacionamento que talvez estava rompido entre os dois, ou entre ele e Deus, ou entre ele e outras pessoas, e ele precisa de fato ser corrigido. E essas são aqui, ele fala das feridas leais, porque houve uma ferida para aquilo que foi falado, mas foi falado em amor. Se o indivíduo sabe
quem o feriu, se ele conhece aquela pessoa e sabe que foram palavras dolorosas, mas de alguém que ama de verdade, ele vai estar seguro que aquele que falou para ele é quem quer o bem para ele. Por outro lado, os beijos, como ele fala aqui, que normalmente são associados a alguém que ama, quando eles são dados pelo inimigo, eles são hipócritas. Então, nem sempre aquele que chega lisonjeando, que chega beijando, que chega abraçando, é aquele verdadeiro amigo, porque na hora que ele precisa repreender daquilo que está errado, ele não repreende. E isso mostra pouco caso, mostra infidelidade, mostra indiferença com o próximo. Se você é amigo, se você ama de verdade, chegue com todo jeitinho, peça sabedoria diante de Deus. Não é assim que Deus fala que quando tem alguém fazendo alguma coisa errada, nós temos que chegar na pessoa e repreender, e se ela mudar de vida, ganhou o irmão? E se não mudar de vida, chama outra pessoa e vai e fala com ele, e quem sabe ele muda de vida e ganha o irmão? Então ele precisa ser repreendido. O versículo 7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. E aqui é muito interessante, porque basicamente ele diz que obter satisfação por meio de coisas erradas gera o desprezo pelas coisas boas. E também que a falta de satisfação por meio de coisas boas gera o prazer por coisas ruins, que é a parte B do versículo 7. As duas partes do versículo contrastam o apetite satisfeito com o apetite faminto. E nesse caso aqui, os dois são doentios, pois eles juntam um apetite que despreza o alimento bom e um que anseia pelo alimento ruim. Todo caso é ruim. O que a alma farta pisa o mel, ou seja, está desprezando aquilo que é bom, e a alma faminta, todo amargo é doce. O que é isso? Por exemplo, o amargo aqui no trecho representa tudo aquilo que, de certo modo, é desagradável ao apetite ou ao paladar. Mas para esse faminto, ele fala que tudo aquilo é como se fosse doce, tudo aquilo é bom, tudo aquilo não faz diferença. E a gente chega à conclusão aqui que estar saciado é a proteção contra tudo isso. Mas estar saciado de coisas boas, daquilo que vem de fato do Senhor, da verdadeira sabedoria, não daquilo que é ruim. O versículo 9 nos diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então ele começa a falar que ele compara, né, o caráter externo, e ele usa esse caráter externo aqui na forma agradável, como sendo o azeite, como sendo o perfume. Ele faz essa comparação com a doçura de um amigo zeloso, que dá conselhos bons e que não é indiferente, ou seja, aquele que vai pelo caminho errado e vai lá e exalta, aquele que quando vai buscar conselhos ele fala a verdadeira palavra do Senhor, e isso é bênção para a vida dele. São coisas boas, são coisas que devem ser cultivadas numa amizade. O versículo 10 passa do conselho para o apoio. Olha só: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. Está falando aqui de um apoio, né? Principalmente a parte A do versículo. Ele visualiza aqui uma situação na qual o filho sofre um dano, ou um dano bem calamitoso mesmo, num dia da aflição, num dia da adversidade. E ele ordena que ele peça ajuda a um amigo fiel da família. E é interessante que é um amigo fiel da família, mas na parte B do versículo ele mostra que não é um parente de sangue distante, mas um amigo fiel da família. Eles têm amigos que são mais chegados do que irmão. É isso que ele está falando aqui. Esse amigo, ele é indispensável no dia da aflição. Quando nós estamos no dia da nossa aflição, no dia que nós estamos desesperados, no dia que alguém está desesperado, é um verdadeiro amigo, é um amigo fiel, é um amigo que dá conselhos, é um amigo que cede o ombro, é um amigo que ora com ele, que essa pessoa vai buscar e deve buscar, e quem está buscando a sabedoria deve buscar esse amigo. E o versículo 17 continua tratando
de amizades verdadeiras. Olha só o que diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ele faz então essa comparação. Ele compara o ato de afiar, por exemplo, a gente vai amolar uma enxada, a gente faz isso com uma lima que tem um ferro que é melhor do que ele, ou que é mais duro do que ele, e acaba trazendo ali a exatidão do corte para que seja então carpido aquilo que precisa ser feito. Ele fala que da mesma forma o amigo verdadeiro, que não deixa de fazer críticas construtivas, ele faz com que a pessoa seja melhor, que a pessoa, que o instrumento, digamos, seja afiado de uma maneira precisa. O amigo persistente, cujas feridas são leais, é o oposto ao vizinho bajulador. E também oposto à esposa impertinente. O amigo leal é comparado com aquele, por exemplo, no versículo 18, que trata da figueira e cuida das coisas do seu senhor. O primeiro comerá e desfrutará dos frutos da figueira que ele cuidou. E o segundo será honrado pelo seu senhor. Tudo isso está falando de boa amizade. Aquilo que, e ele acaba chegando no final do versículo, né? Do versículo aqui 21, do texto aqui que nós estamos lendo, dizendo que como o crisol prova a prata e o forno o fogo, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ele chega no final falando aqui que uma pessoa, que aquilo que uma pessoa louva e os elogios que ela recebe são comparados ao crisol ou ao forno, que são usados para testar a autenticidade. Ou seja, esse versículo ele mostra aqui pelo menos duas lições importantes. Primeiro, que a reputação é o valor de uma pessoa, porque quando ele é louvado por aquilo que ele então está mostrando o seu valor diante da sociedade. E segundo, mostra que o valor de uma pessoa é testado por aquilo que ele louva. Por exemplo, os músicos louvam os compositores, os literatos louvam os seus autores, o piedoso louva ao Senhor. Semelhantemente, ou em contrapartida, os imorais louvam o adultério e a adúltera, os cobiçosos louvam os ricos e assim por diante. Então nós somos testados e comprovados pela nossa reputação e por aquilo que nós louvamos. Isso tudo tem a ver com a amizade que nós temos que ser como amigos e temos que cultivar das amizades dos outros. Qual a conclusão que nós chegamos? Que todos os provérbios estudados exaltam o valor do verdadeiro amigo. De forma geral, podemos dizer que o amigo é leal à sua herança bíblica. Por quê? Porque ele evita os insensatos que ganham dinheiro fácil e desfrutam de sexo banal. Além disso, ele ele se preserva da hipocrisia, do bajulador e do criador de casa, ou seja, do encrenqueiro e da mulher encrenqueira. Contudo, ele não se esquiva de criticar os seus amigos, de criticar de maneira boa, viu, gente? De fazer críticas positivas com firmeza, cordialidade e amor sempre que é necessário. E por fim, ele avalia sua vida ou sua verdadeira identidade de acordo com aquilo que ele faz e aquilo que louva e de acordo com os louvores que ele recebe. Esse é ser um verdadeiro amigo e ter uma boa amizade. Nós começamos com pergunta, nós terminamos com pergunta, né? Você tem amigos verdadeiros? Essa é uma pergunta importante. O que você tem feito para cultivar amizades sinceras e valiosas? Você tem sido bem sucedido em ter amizades de longa data, amizades verdadeiras? Que tal dedicar uma parte dessa semana a cultivar suas amizades? Talvez você pode dizer, eu não posso ir na casa da pessoa, mas liga, manda uma mensagem, fala que está com saudade, pergunta como é que estão as coisas, cultiva isso é bom nós termos amigos. E a última pergunta é, você é um bom amigo? Ou você é aquele que só usufrui da amizade dos outros e não
mostra ser um bom amigo? São coisas importantes para nós pensarmos e meditarmos nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, sermos bons amigos e cultivarmos boas amizades. Sabemos, ó Deus, que na casa do Senhor é bênção quando nós temos ali irmãos e bons amigos. Sabemos, ó Deus, que também é bênção quando nós somos bons amigos para aqueles que não são crentes, mas que nós podemos testemunhar de uma amizade verdadeira, fiel, e que nós podemos então sermos testemunhas falando do amor do Senhor para aquela pessoa que está indo para o inferno e que precisa saber a verdade. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que essa semana seja uma semana que nós possamos cultivar verdadeiras amizades. Abençoe todos os nossos irmãos e todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana em Cristo Jesus.